Senhoras e senhores, boa noite. É com muita honra que a Câmara Municipal de Pouso Alegre realiza hoje a sessão especial para a entrega da comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro. Para compor a mesa solene, convidamos o presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes, que conduz o homenageado da mesa diretora, Dr. Rafael Simões, e o seu homenageado, Dr. Rafael Andrade. Convidamos agora o primeiro secretário, vereador Oliveira Altair, que conduz o homenageado da mesa diretora, Dr. Luiz Paulo Moreira, e seu homenageado, Dr. João Carlos Garcia. O vice-presidente em exercício, o vereador Odair Quincotti, que conduz seu homenageado, Dr. Ângelo Junqueira Gersoni. O segundo secretário, o vereador Adelson do Hospital, que conduz seu homenageado, Dr. Geraldo Cunha Neto. O vereador Adriano da Farmácia, aqui representado por sua assessora Letícia Cruz, que conduz seu homenageado, Dr. Clever de Paula Moreira. Convidamos o vereador André Prado, que conduz seu homenageado, Dr. Tiago Reis. O vereador Bruno Dias e sua homenageada, doutora Simone Fonseca Ribeiro. Vereador Campanha e seu homenageado, Dr. Antônio Donizete Moreira de Andrade. Vereador Dito Barbosa, que conduz seu homenageado, Dr. Marco Aurélio de Oliveira Silvestre. Vereador Dr. Edson, que conduz seu homenageado, Dr. Diego Guevara de Almeida. Vereadora professora Marileia Franco e seu homenageado, Dr. João Conrado Franco. Vereador Rafael Aboláfio e seu homenageado, Dr. Nelson Fraga da Silva.
Vereador Rodrigo Modesto e seu homenageado, Dr. Carlos Benício Simões. Vereador Wilson Tadeu Lopes e seu homenageado, Dr. Kleber Dantas Júnior. Representando o Executivo Municipal, convidamos o prefeito de Pouso Alegre, Dr. Rafael Simões, para compor a mesa de honra. Representando o Poder Judiciário, o juiz de direito Dr. Mário Lúcio Pereira, para compor a mesa de honra. Representando a OAB-MG, convidamos o presidente da Seccional Mineira, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, para compor a mesa de honra. A convite da 24ª subseção, teremos hoje a entrega dos registros da OAB, cujo paraninfo será o presidente da casa, vereador Leandro Moraes. Assim, convidamos para compor a mesa de honra Dr. Luiz Paulo Moreira, presidente da subseção de Pouso Alegre. Convidamos a todos para se assentarem. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: Dr. Walter José Vieira, juiz de direito. Doutora Valdete Calil Ronce, conselheira estadual da OAB Minas. Dr. Omar Furtado de Oliveira, diretor regional da Caixa de Assistência dos Advogados, CAA Vanguarda. Sr. Moacir Franco, representando a AMESP. Luciano Reis da Silva, ex-vereador. Geraldo de Paula Moreira, ex-presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Luiz Carlos dos Reis, conselheiro seccional da OAB. Tiago Antônio Batista, conselheiro seccional da OAB. André Luiz Pereira Delfino, conselheiro seccional da OAB. Dirceu Xavier da Costa, conselheiro seccional da OAB. Carlos Messias Muniz, conselheiro estadual da OAB. André Luiz Pereira Delfino, conselheiro subseccional da OAB. Juracilene Venâncio Siqueira, conselheira da 24ª subseção. Graziela Brianese, conselheira da 24ª subseção. Passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, o vereador Leandro Moraes, para dar abertura oficial ao evento. Senhoras e senhores, muito boa noite. É com grande honra que os recebemos nesta ocasião para realizarmos a primeira outorga da Comenda Advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro,
uma homenagem aos profissionais que dedicam suas vidas à advocacia. Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a presente sessão. O vereador Arlindo da Mota Paz justificou sua ausência por conta de compromissos já agendados anteriormente, bem como seu homenageado, Dr. José Márcios Palharini Tibúrzio, que receberá sua comenda na próxima sessão ordinária do dia 21 de agosto. O vereador Adriano da Farmácia justificou a sua ausência por conta de compromissos já agendados anteriormente. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em 2018, a Câmara Municipal de Pouso Alegre cria a comenda para homenagear os advogados da comarca. Uma homenagem àqueles que dedicam suas vidas à advocacia, exercendo com dignidade e independência os deveres, prerrogativas, profissionais em defesa da Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e fundamentais, a justiça social, a boa aplicação das leis,
a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura. Por representar todos estes valores, a Comenda recebeu honrosamente o nome de advogado Antônio Tadeu Ribeiro. Com uma personalidade única, aguerrida e extrema habilidade jurídica, um advogado pouso-alegrense marcou para sempre o seu nome na história da advocacia mineira. Antônio Tadeu Ribeiro. Filho de Maria Cobra Ribeiro e Joaquim Pedro Ribeiro, Tadeu nasceu em 26 de fevereiro de 1947. Formou-se na Faculdade de Direito do Sul de Minas em 1971 e daquele ano até 2010 ocupou 2 cadeiras como professor concursado da instituição. A paixão de Tadeu pelo direito e o domínio que ele tinha da área prendiam a atenção dos alunos e motivou muitos daqueles que hoje seguem os passos do professor. Quando cheguei na Faculdade de Direito como acadêmico, no 2º ano, o Tadeu deu aula para mim de Direito Penal. E o Tadeu era uma inspiração para todos que gostavam dessa área criminal. Então, na verdade, eu conheci o Tadeu como aluno da faculdade. Eu ingressei na faculdade em 1989. O Tadeu foi meu professor a partir de 1990, dando Direito Penal. E foi um dos grandes incentivadores e que fez com que eu me apaixonasse por Direito Penal. Eu me formei na faculdade, passei no concurso para delegado de polícia. Assim que eu voltei de Belo Horizonte, fui convidado para dar aula na faculdade. E foi um prazer imenso, porque nós passamos a dividir as cadeiras de Direito Penal. Ele dava Direito Penal parte geral e eu dava Direito Penal parte especial. Ficamos assim mais ou menos uns 15 anos. E a aproximação com o Tadeu Dedinho se concretizou mesmo na Faculdade de Direito. Quando logo com 17 anos eu passei no vestibular e passei a frequentar as cadeiras da Faculdade de Direito, vindo conhecer o famoso Tadeu Dedinho. Aí, já no 2º ano do Direito, que ele foi meu professor de Direito Penal, e ali eu fiquei conhecendo mais a fundo. E a partir disso se concretizou. E ele até me chamava de apelido, ele me chamava de Tenentinho, por causa do meu pai, o Tenente Geraldo, me apelidava Tenentinho e tal, devido mesmo à amizade que ele tinha com meu pai, que era muito grande, e também a gente que ele conhecia desde de garoto, Todo mundo gostava muito da aula dele, porque ele sempre foi muito extrovertido, muito brincalhão, além de ser uma sumidade, como professor. Então, o aprendizado era muito fácil com ele, porque ele sabia passar o que ele sabia de verdade. Ele, professor, exímio professor, a última turma que ele deu aula foi a minha. E todo mundo que eu converso, que teve aula com ele, fala: nossa, é filho do Tadeu, eu tive aula com ele, um dos melhores professores que eu tive na faculdade. Sempre ouvi falar muito bem dele, nunca ouvi nenhuma reclamação quanto à aula que ele fazia. Todo mundo gostava da aula dele, porque ele colocava casos reais dentro da sala de aula, apresentava para os alunos casos reais, casos que ele tinha, e passava para os alunos, e ficava uma maneira fácil de entender. A didática ficava muito boa. Da faculdade, ele era visto como a referência de profissional na região. Como professor, um professor brincalhão, sempre com tiradas rápidas que ele sempre teve, que é a marca dele, aquele feeling profissional, mas também um professor muito exigente. Mas o mais marcante dele mesmo na aula eram as brincadeiras que deixava a gente muito entretido, na aula, na fala dele, aquela voz alta dele, grossa, já fazia com que a gente firmasse o olhar nele, mas as brincadeiras é que faziam com que a sala prestasse atenção, participasse bem. Trabalhou em empresas nacionais e multinacionais como assessor jurídico
Representou ainda diversas câmaras municipais e prefeituras em todo o estado de Minas. Grande criminalista, com uma desenvoltura ímpar, Dr. Tadeu atuou em mais de 500 causas. Quem via o advogado atuando em suas defesas sabe como a habilidade de Tadeu era decisiva no tribunal. Bom, dos júris que ele fez, infinitos, mais de 500 júris que ele fez, mas dos que eu assisti, eu sempre acompanhei desde quando eu entrei no escritório. Eu acompanhei toda vez que tinha júri, seja em Pouso Alegre, nas cidades vizinhas, eu sempre assistia, mas eu me recordo de um júri que teve na cidade de, se não me falha a memória, Pedralva, e ele era uma pessoa que tinha saído com várias pessoas, um homem que tinha saído com várias pessoas casadas na cidade, e aí foi o homicídio em razão dessa pessoa, e o promotor falando a todo tempo que o réu tinha matado a vítima por um motivo egoístico, e estava assim difícil para a defesa o caso, e ele do nada levantou no horário, na vez dele de falar, e puxou um memorável personagem de uma determinada novela, que eu não me recordo, que era bem antiga, e chamava, se não me falha a memória, Jorge Tadeu, que era o nome do rapaz, e a plateia toda caiu na risada, e no final o réu foi absolvido, e tivemos quase saindo escoltado da comarca, e a população em cima da gente pelo fato do réu ter saído absolvido do júri. Então, eu ia nos júris dele, era um show à parte. A oratória dele era excepcional, a didática para com os jurados, explicando cada caso para os jurados, que são leigos, não entendem do direito penal, e ele tinha uma didática. Tinha 1h30 para explanar as ideias, ele conseguia passar tudo isso para os jurados. Isso que pesou na minha decisão em fazer o direito. Por conta dele, uma das pessoas que ele conquistou fui eu. Tadeu foi um exemplo de advogado criminalista, um advogado combativo, um advogado que estava disposto a atender a toda a população, desde o rico até o pobre. E ele era a fonte de prazer de todos que gostavam de ver um bom júri. E Tadeu Dedinho, ele foi mais que um advogado, ele deixou um legado. Ele deixou um legado de coragem, de destemor, eu diria de amor. Em primeiro lugar, justiça, mas acima de tudo, um intransigente defensor das liberdades. Quem via o advogado atuando de forma tão enérgica não imaginava toda a doçura e carinho que Tadeu tinha com a família, os amigos e aqueles que tiveram o privilégio de fazer parte da sua vida. O Tadeu realmente tinha essa fama de bravo, falava muito alto, né? Participei tanto como aluno, que fui aluno dele também, depois colega de escritório, trabalhamos juntos, fazíamos júris juntos. Então ele tinha aquela fama realmente de quem era bravo, de quem falava alto, grosso e intimidava. Mas olha, era na vida privada, na vida particular e com os amigos era o oposto. Ele só ajudava, mas assim, ajudava de uma tal forma que era com alimento, era com roupa, era com material de construção, com casa, com dinheiro, ajudava desprendidamente, algo que, olha, nunca vi. Os juízes pediam colaboração, promotores pediam colaboração, amigos advogados, nós colegas, ele não media esforços. E não era só daqui de Pouso Alegre, não. Isso era de toda a região. Ele bancava, ele fazia as despesas da OAB. Tadeu foi presidente da subseção, Tadeu foi conselheiro, Tadeu foi diretor e ele bancava. Ele fazia as despesas. Naquela época que nós não tínhamos dinheiro para nada, que nós não tínhamos recursos para nada, pois ele fazia questão de ajudar todo mundo. Ele propiciava os encontros, ele propiciava material, ele pagava funcionários, ajudava no fórum, ajudava com transporte, ajudava no presídio, que ficou-se para alguns a impressão de que era e é, sem dúvida, um grande advogado. E às vezes grandes advogados são aqueles que cobram muito,
entrando especificamente nessa parte, e ao contrário, o Tadeu fazia por amor. Ele amava a advocacia, amava a profissão, amava os colegas, amava a família, né? Tinha uma paixão, uma adoração pela mãe dele, pela Dona Maria. Me recordo muito que às vezes eu chegava no escritório antes dele, mas ele ia sempre lá na casa da Dona Maria, tomava um café com ela e depois que passava na casa da mãe, descia, né? e ia para o escritório. Era uma pessoa maravilhosa. Antigamente a gente andava na avenida, descia e subia, né? Aí uma amiga minha de Belo Horizonte falou: Magda, quem que é aquele moço lindo ali? Eu olhei e falei: não vi quem. Ela falou: na próxima volta eu te mostro. Aí eu olhei e falei: ah, não é de Poço Alegre, não. Daí a partir desse instante ele ficou olhando para mim. Aí teve um baile que eu fui, tudo, daí ele me tirou para dançar e começamos a conversar, namorar e depois casamos. Tadeu e Magda casaram-se em 1975. Dessa história de amor nasceram Luiz Flávio, Carlos Eduardo e Pedro Henrique, que deram ao casal 4 netos. Os filhos também seguiram o caminho do pai e foram para a advocacia. Sempre motivo de muito orgulho, né? Foi sempre uma grande inspiração, não só como advogado, mas como homem, né? Sempre foi um grande exemplo para mim. O que eu mais lembro foi da infância na fazenda. Ele levando a gente de caminhonete, a gente atrás. Ele sempre antes indo no supermercado, fazendo a compra para a meninada aqui comigo, a garotada. Sempre levava de 10 amigos meus para mais. E lá ele ensinava a gente a tirar leite, ensinava a gente a entender do trato de vaca, a tocar a vaca, brincava com a gente, levava a gente para pescar, bater tarrafa, levava a gente para passar arrastão nos açudes, jogar bola, levava a gente para jogar bola. A gente tinha um time lá na roça onde ele patrocinava praticamente, comprava jogo de camisa, levava todo mundo nas caminhonetes que ele sempre teve. Sempre foi muito maravilhoso. Sempre fez tudo por todos os filhos, pela família inteira. E eu me inspirei no meu pai. Não me vi em outra profissão por causa dele. Sempre, desde pequeno, estudava no Colégio São José. Na volta eu passava e ficava no escritório para pegar carona para a gente almoçar. E via o dia a dia dele ali. E depois, quando fui crescendo, mais adolescente, acompanhei ele em algumas audiências, ele me levava em algumas viagens dele, meu irmão mais velho, e fui acompanhando, entrei na faculdade de Direito e peguei gosto. Ele era o meu melhor amigo, tudo que eu fazia era pensando nele, inspirando sempre nele, e não é à toa, pega fotos, eu sempre grudado com ele, sempre quis fazer direito por conta dele, por conta do trabalho que ele desenvolveu. Falo que é aquela paixão de filho que o pai é o super-herói e ele era o meu, tanto que eu não desgrudava dele nunca. Eu daria, se eu tivesse 10 anos de vida ainda, eu daria a metade dele ou mais de metade para ter ele aqui um pouquinho mais. Porque ele era uma pessoa muito alegre, ele entrava em casa, ele animava o ambiente, ele adorava a casa cheia de gente, aquela coisa, foi um excelente pai. Os meninos não conformam, os meninos não, os filhos, né, não conformam com a ida dele. A gente sofre muito ainda, muito, muito, muito mesmo. E a família toda, porque ele abraçava a família toda minha. A minha mãe, ele falava: Dona Margarida, a senhora não é minha sogra, a senhora é minha mãe. E a minha mãe adorava ele, adorava. A minha irmã, meus irmãos que já faleceram, adoravam ele. Ele era muito querido na família. Em 2018, a Câmara de Pouso Alegre cria a Comenda Advogado Antônio Tadeu Ribeiro, uma homenagem a tudo que o jurista representa.
Reconhecendo a importância do advogado na administração da justiça, criamos em 2018 uma honraria para homenagear aqueles que dedicam suas vidas, exercendo com dignidade e independência os deveres e prerrogativas profissionais. Eu tive o privilégio de ser aluno e conviver com o Dr. Tadeu. A paixão dele pelo direito, a força e a desenvoltura que ele tinha era encantadora. Isso nos fazia querer ser advogado. Isso nos fazia querer ser como ele. E tenho certeza que hoje, os grandes criminalistas que nós temos na região se inspiraram no nosso querido Dr. Tadeu. Por tudo que Dr. Tadeu fez e representou para a advocacia mineira, é que nós tivemos a honra de dar o seu nome à nossa honraria. Foi assim que nasceu a comenda Advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro. Para nós é uma alegria e uma honra poder criar essa comenda e tenho certeza que todos aqueles que receberem carregarão consigo um pouco também de todo o valor e força do nosso querido Dr. Antônio Tadeu Ribeiro. A Faculdade de Direito do Sul de Minas gostaria de homenagear o nosso ex-professor e um dos responsáveis por elevar o nome dessa instituição no nosso meio jurídico, que foi o professor Antônio Tadeu Ribeiro. Gostaria de parabenizar a Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre por tão bela homenagem. Não haveria lugar melhor para falar de Antônio Tadeu Ribeiro do que aqui, no Salão do Júri. Tadeu foi um mestre na arte do tribunal. Antônio Tadeu Ribeiro faleceu em 21 de setembro de 2015. Como profissional, deixou um grande legado à advocacia mineira. Como pai, filho, esposo e amigo, deixou um exemplo de luta, força e valor. Primeiramente, eu só tenho a palavra agradecer. Agradecer por tudo que ele ensinou, por tudo que ele foi, por todo o legado que ele deixou e dizer que foi simplesmente imensurável, é impossível de narrar o quão bom foi conhecer e trabalhar com ele. E, então eu só tenho a agradecer tudo que ele ensinou e foi para mim e para os filhos deles e para todo mundo, inclusive para a minha família. Faz muita falta, mas que eu sei que ele está lá num bom lugar e olhando por nós e torcendo pela gente como ele sempre torceu, desde o começo. Saudade desse que foi um mestre para mim e que foi um exemplo que eu tento seguir com as minhas limitações. Foi um dos grandes amigos que eu tive. Eu lamento muito ele ter feito a passagem tão novo, mas ele deixou aí grandes ensinamentos para todos nós, inclusive e principalmente para os seus filhos, que hoje estão aí, continuam atuando no escritório de advocacia dele. Tudo que eu falar para o meu pai e do meu pai é muito pouco, pelo que eu sinto. É uma saudade imensa. Dia 21 agora vão fazer 3 anos que ele se foi. E todo dia é uma tristeza. Hoje eu estou na sala dele, onde ele atuava, e com uma obrigação de tentar ser um pouquinho do que ele foi como profissional. É um amor indescritível. Pai, faltam-me palavras para expressar a saudade que tenho do Senhor. O meu filho vai ter o nome de Antônio por causa do Senhor e por causa do meu sogro também. Nós vamos homenagear os dois e espero que eu consiga ter 10% da sua inteligência e do amor aos filhos, o amor incondicional à família, que já vai estar muito bom. O Senhor sempre foi e sempre será meu espelho de vida. Obrigado, pai. Obrigado por tudo e um dia a gente se encontra. Saudades eternas, saudade eterna. Um dia nós vamos nos encontrar, porque nossos laços são eternos, são inquebráveis. E espero que ele esteja esperando lá por mim. Um dia eu estou lá com ele, se Deus quiser.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, concede a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro aos advogados pela indelével colaboração na defesa da liberdade, exercício da democracia e valorização da advocacia pouso-alegrense. Pouso Alegre, 17 de agosto de 2018. Estes são os dizeres das comendas recebidas pelos 17 agraciados desta noite. E a partir de agora, conheceremos quem são os advogados dignos de receber a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro e passaremos à outorga da comenda. Dr. Rafael Simões é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas e especialista em Direito Material e Processual do Trabalho. Atualmente é professor na instituição, foi diretor da Faculdade de Direito e presidente da Fundação Sul-Mineira de Ensino, mantenedora da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Também exerceu o cargo de presidente da 24ª subseção da OAB Pouso Alegre. Ocupou diversos cargos na OAB Minas Gerais, como, por exemplo, conselheiro estadual da OAB, cargo ocupado em diversos momentos de sua carreira profissional. Atua na área do direito desde sua conclusão, em 1987, quando foi aprovado no exame da ordem. Sócio proprietário do escritório Guersoni Rezende Simões. Foi presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, mantenedora da Univas, Hospital Samuel Libânio, Colégio Ângulo Pouso Alegre e Colégio João Paulo II. Nas eleições de 2016, Dr. Rafael Simões foi eleito prefeito de Pouso Alegre. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Rafael Tadeu Simões recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação da mesa diretora. Convidamos a mesa diretora da Câmara para realizar a entrega da comenda ao Dr. Rafael Tadeu Simões. Dr. Luiz Paulo Moreira formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Foi nomeado para o cargo de assessor jurídico da Polícia Militar de Minas Gerais, função que exerce até os dias de hoje. Em seu escritório de advocacia, atuou nas áreas civil, trabalhista e criminal. Em cargos da OAB Pouso Alegre, desde 2003, foi eleito presidente da OAB Pouso Alegre em novembro de 2015, tomando-se posse em janeiro de 2016, atualmente exercendo a presidência. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Luiz Paulo Moreira recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação da mesa diretora. Convidamos a mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre para realizar a entrega da comenda ao Dr. Luiz Paulo Moreira.
Dr. Rafael Andrade é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Exerce a profissão de advogado com atuações na área civil, trabalhista e criminal. É especialista em Direito Penal, Processo Penal e Direito Eleitoral, sendo advogado de diversos políticos e partidos políticos nos últimos anos. Jovem advogado Dr. Rafael Andrade tem grande atuação em Pouso Alegre e região, se destacando no cenário jurídico por sua determinação, empenho, carisma, dedicando sua vida na advocacia a exercer com dignidade e independência os deveres e prerrogativas profissionais. Rafael Andrade ainda atua como diretor legislativo na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre e região, Dr. Rafael Andrade recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador e presidente desta Casa Legislativa, vereador Leandro Moraes. Convidamos o presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes, para a entrega da homenagem ao Dr. Rafael Ribeiro de Andrade. Dr. João Carlos Garcia graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, possuindo 23 anos de exercício na carreira da advocacia civil e sendo também contador há 46 anos. É especialista em Direito do Trabalho e pós-graduado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas em 1996 e também já ministrou aulas de Direito Administrativo, Empresarial e Tributário na Faculdade Santa Marta em São Lourenço e na Unis Campus Silvianópolis e Faculdade de Direito do Sul de Minas. Foi um dos membros da gestão 2001 a 2003, possuindo o cargo de conselheiro da 24ª subseção da OAB de Pouso Alegre. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. João Carlos Garcia recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Oliveira Altair. Convidamos o primeiro secretário, vereador Oliveira Altair, para a entrega da comenda a Dr. João Carlos Garcia.
Dr. Ângelo Junqueira Guersoni é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, especialista em Direitos Empresariais Modernos pela USP, em Direito Empresarial e Ambiental pela Universidade de Lorena, mestre em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Federal do Paraná, professor universitário da graduação, pós-graduação e mestrado em Direito. Lecionou na Faculdade de Direito de Extrema, na Univas e na FAI. É também professor titular da graduação e da pós-graduação em Direito Empresarial e de Direito Contratual da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Como advogado, atuou na área empresarial e bancária em várias empresas nacionais e multinacionais da região. Atualmente, é oficial titular de cartório. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Ângelo Junqueira Guersoni recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Odair Quincotti. Convidamos o segundo vice-presidente, vereador Odair Quincotti, para a entrega da homenagem ao Dr. Ângelo Junqueira Guersoni. Dr. Geraldo Cunha Neto formou-se na Faculdade de Direito do Sul de Minas. Atuou na diretoria administrativa do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Pós-graduou-se em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e concluiu mestrado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Foi secretário adjunto da mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre, onde auxiliou na criação da Escola Legislativo da Câmara Municipal de Pouso Alegre. É professor titular da cadeira de Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado da Faculdade de Direito UNA, assessor jurídico da mesa diretora e das comissões da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Geraldo Cunha Neto recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Adelson do Hospital. Convidamos o segundo secretário, vereador Adelson do Hospital, para a entrega da comenda ao Dr. Geraldo Cunha Neto.
Dr. Clever de Paula Moreira é formado em Administração de Empresas pela Universidade Vale do Rio Verde e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Foi controlador interno da Prefeitura Municipal e diretor do PROCON de Pouso Alegre. Prestou serviços de consultoria e assessoria jurídica para as prefeituras de diversas cidades da região. Atualmente é diretor de comunicação da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Clever de Paula Moreira recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Adriano da Farmácia. Convidamos Letícia Cruz, representando o vereador Adriano da Farmácia, para a entrega da comenda ao Dr. Clever de Paula Moreira. Dr. Tiago Reis formou-se na Faculdade de Direito do Sul de Minas em 2010 e foi aprovado no mesmo ano em concurso para procurador do município de Borda da Mata. Especializou-se em Direito Público pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Foi aprovado em concurso público da Câmara Municipal de Pouso Alegre para o cargo de procurador, onde exerce atualmente. Em 2017, ingressou-se no curso de mestrado em Direito da Faculdade de Direito do Sul de Minas, com previsão de conclusão em dezembro deste ano. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Tiago Reis recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador André Prado. Convidamos o vereador André Prado para a entrega da comenda ao Dr. Tiago Reis. Doutora Simone Fonseca Ribeiro graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, pós-graduou-se em Direito Processual Civil do Trabalho pela PUC de Poços de Caldas, em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social e em Direito de Família pela Escola Paulista de Direito. Foi conselheira na 24ª subseção da OAB-MG e atualmente conselheira seccional em Belo Horizonte. É sócia proprietária do escritório Centro Jurídico Previdenciário.
Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, doutora Simone Fonseca Ribeiro recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Bruno Dias. Convidamos o vereador Bruno Dias para a entrega da homenagem à doutora Simone Fonseca Ribeiro. Dr. Antônio Donizete Moreira de Andrade formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas e em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, obtendo o bacharelado e licenciatura. É cidadão honorário pouso-alegrense. Foi servidor público concursado de Pouso Alegre. Pós-graduou-se em Direito Público pela Faculdade de Direito. Donizete Andrade, como é conhecido, advoga nas áreas civil, administrativa e criminal. Advoga há anos para os sindicatos municipais de Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Antônio Donizete Moreira de Andrade recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Campanha. Convidamos o vereador Campanha para a entrega da homenagem ao Dr. Antônio Donizete Moreira de Andrade. Dr. Marco Aurélio de Oliveira Silvestre é graduado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, onde passou a lecionar. Pós-graduado em Direito Processual Civil,
mestre em Direito pela Faculdade São Francisco de Assis e em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Sócio-diretor do Escritório de Advocacia Oliveira Silvestre Advogados Associados. Diretor jurídico da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Procurador da Câmara Municipal de Espírito Santo do Dourado. Consultor jurídico na área de Direito Público. Assessor jurídico da Arquidiocese de Pouso Alegre. Conselheiro da Fundação Dom José D'Angelo Neto. Conselheiro e membro da diretoria seccional local da OAB-MG por 4 mandatos. Advogado da Associação dos Magistrados Mineiros. Membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos por 10 anos. Possui experiência na área de direito público, bancário, empresarial, bioética, direito penal e urbanístico. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Marco Aurélio de Oliveira Silvestre recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Dito Barbosa. Convidamos o vereador Dito Barbosa para a entrega da comenda ao Dr. Marco Aurélio de Oliveira Silvestre. Dr. Diego Guevara de Almeida formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Foi estagiário junto à Terceira Vara Civil da Comarca de Pouso Alegre e escrevente judicial junto à Terceira Vara Criminal. Foi monitor de cadeira de estágio processual penal, onde contribuiu com a formação de futuros operadores do direito. Pós-graduado em Direito Civil pela Faculdade Cândido Mendes, cursa pós-graduação em Direito Público pela Faculdade Damásio e também pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal. Foi membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, bem como da Comissão de Prerrogativas de Advogado. Nos últimos anos, tem se dedicado a palestras de incentivo aos novos colegas de profissão para fortalecer a classe. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Diego Guevara de Almeida recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Dr. Edson. Convidamos o vereador Dr. Edson para a entrega da homenagem ao Dr. Diego Guevara de Almeida.
Dr. João Conrado Franco, formado em administração pela USP, trabalhou em diversas empresas, tendo adquirido experiência profissional, principalmente na área trabalhista e de gestão de recursos humanos. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito Sul de Minas, quando estagiou no escritório Estus Vasconcelos, na Justiça do Trabalho e no Ministério Público do Trabalho. Atualmente advoga no escritório Franco Lopes e Viana, onde é sócio. Atua prioritariamente nas áreas trabalhista, civil e empresarial. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. João Conrado Franco recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação da vereadora professora Marileia Franco. Convidamos a vereadora professora Marileia Franco para a entrega da homenagem ao Dr. João Conrado Franco. Dr. Nelson Fraga da Silva é advogado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, especializado em Direito Público e Tributário, professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito do Sul de Minas, advogado atuante em processos tributários, administrativos e judiciais. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Nelson Fraga da Silva recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Rafael Abolafio. Convidamos o vereador Rafael Abolafio para realizar a entrega da homenagem a Dr. Nelson Fraga da Silva. Dr. Carlos Benício Simões é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas e em Letras pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras Eugênio Pacelli. Foi funcionário da Prefeitura Municipal de Estiva e assistente de gabinete de secretário de Estado na Secretaria de Estado de Minas e Energia do Estado de Minas Gerais. É especialista em Direito Civil e Penal. Atualmente, além de exercer sua profissão como advogado, também presta serviços como perito judicial na comarca de Pouso Alegre. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Carlos Benício Simões recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador
Rodrigo Modesto. Convidamos o vereador Rodrigo Modesto para a entrega da homenagem ao Dr. Carlos Benício Simões. Dr. Kleber Dantas Júnior é graduado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Ingressou no escritório como estagiário, assumindo a função de advogado júnior, tornando-se sócio e advogado sênior do escritório, perdurando até a presente data. Pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade São Judas Tadeu e Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Árbitro atuante em contrato societário e direito do trabalho perante a Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Minas Gerais. Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e conselheiro da Fundação Sul-Mineira de Ensino. Ex-tesoureiro da 24ª Subseção da OAB-MG e conselheiro na gestão. Presidente da Fazenda da Esperança em Pouso Alegre. Por seu trabalho realizado na área jurídica de Pouso Alegre, Dr. Kleber Dantas Júnior recebe hoje a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, por indicação do vereador Wilson Tadeu Lopes. Convidamos o vereador Wilson Tadeu Lopes para realizar a entrega da comenda a Dr. Kleber Dantas Júnior. Finalizada a outorga das comendas, a Câmara de Pouso Alegre convida os familiares do Dr. Antônio Tadeu Ribeiro para receber os DVDs com vídeo produzido pela Câmara, pela TV Câmara e homenagem especial. Convidamos os membros da mesa diretora para proceder à entrega. Na placa de homenagem, lê-se: Nesta data, a Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, honrosamente inicia a outorga da comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, como reconhecimento aos operadores do direito que notoriamente contribuem à comunidade pouso-alegrense, com relevantes serviços dentro da área jurídica.
criada pela Resolução 1263 de 2018, a Comenda homenageia a memória e legado de um dos maiores juristas de Minas Gerais, Antônio Tadeu Ribeiro. Antônio Tadeu Ribeiro, que com sua personalidade única, aguerrida e brilhante habilidade jurídica, marcou de forma indelével seu nome na história da advocacia mineira. Certos do valor desta honraria, a mesa diretora e os vereadores da Câmara Municipal de Pouso Alegre agradecem aos familiares do jurista pela permissão para uso do título. Fica assim instituída a Comenda Advogado Antônio Tadeu Ribeiro. Pouso Alegre, 17 de agosto de 2018. Assinam todos os vereadores. Por ser este o primeiro ano de outorga da Comenda, a Câmara Municipal de Pouso Alegre presta homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil. Para receber a homenagem, convidamos o presidente da OAB Seccional Minas Gerais, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, e o presidente da 24ª Subseção da OAB Pouso Alegre, Dr. Luiz Paulo Moreira, para fazer a entrega das placas. Convidamos todos os vereadores presentes, acompanhados também do prefeito Rafael Simões. E também do juiz Dr. Mário Lúcio. Nas placas lê-se: a Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, por ocasião da criação e outorga da Comenda Advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, tem a honra de homenagear a Seccional Mineira da OAB e a 24ª Subseção da OAB pelo fundamental trabalho desenvolvido na defesa da liberdade, exercício da democracia e fortalecimento da advocacia. Pouso Alegre, 17 de agosto de 2018. Assinam todos os vereadores. Neste momento, o cerimonial da Câmara abre espaço para que a 24ª Subseção da OAB Minas realize a solenidade de entrega dos registros na Ordem dos Advogados do Brasil aos novos profissionais. Convidamos os 15 novos advogados a subirem ao plenário para fazerem o juramento solene e receberem os seus registros. Com a palavra, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, presidente da OAB Minas Gerais.
Boa noite a todas e todos. É com muita honra que assumimos essa tribuna para receber os novos advogados e advogadas nesse mês da advocacia. Convido o presidente Luiz Paulo para, junto comigo, colher o juramento e logo depois recebermos o presidente da Câmara e bacharel, Dr. Leandro Moraes, para paraninfar essa turma. Com o braço direito estendido, por favor. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, o Estado democrático, os direitos sociais, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Na qualidade de presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com o presidente Luiz Paulo, presidente do AB Pouso Alegre, recebemos o compromisso ora prestado e as declaramos e os declaramos legitimamente advogadas e advogados inscritos nos quadros da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Parabéns. A luta é grande, mas a recompensa virá. Parabéns, presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o presidente dessa Câmara Municipal, doutor Leandro Moraes. Cumprimento o prefeito, meu companheiro de caminhada, meu colega de conselho, de docência, de advocacia, de lides trabalhistas, professor e prefeito Rafael Tadeu Simões. Cumprimento o presidente da UAB Pouso Alegre, que faz esse trabalho diferenciado, referência em todo o estado de Minas Gerais, doutor Luiz Paulo. Cumprimento os conselheiros que representam Pouso Alegre no que é o Conselho Seccional de Minas Gerais. Doutores Carlos Muniz, Disseu Xavier, doutora Valdete Calil, doutor Luiz Carlos dos Reis, doutora Simone Fonseca. Agradeço à Câmara Municipal de Pouso Alegre por criar a medalha Antônio Tadeu Ribeiro. Me dirijo à família agora para dizer uma frase do Dr. Roberto Marinho. O homem só é eterno quando o seu trabalho permanece. E o trabalho do pai de vocês ficou marcado para sempre. Desde que, quando comecei na advocacia, ouço falar do Dr. Tadeu e hoje tenho a honra de agradecer à Câmara Municipal por, no mês do advogado, valorizar 17 advogados. Isso mostra respeito à classe, não só a advocacia, mas a cidadania aqui representada. Muito obrigado, em nome dos 113 mil advogados de Minas Gerais. Parabéns à Câmara, parabéns à nossa classe, parabéns à advocacia e à cidadania daqui. Temos trabalhado incessantemente, porque entendemos que a ordem é dos advogados, mas também é do Brasil. É uma entidade que, constitucionalmente, é a voz do cidadão. É uma entidade que pode, inclusive, representar o cidadão em ação direta de constitucionalidade. É uma entidade que, ao longo dos anos, ganhou o respeito de todos os cidadãos e o respeito da classe, porque homens e mulheres de valores doam seu tempo de maneira gratuita, de maneira voluntária, de maneira abnegada, fazendo com que 86 anos em Minas Gerais construíssemos esse patrimônio imaterial que é a defesa dos advogados e a defesa da cidadania. Hoje trabalhamos com 5 eixos de gestão, com a educação continuada, levando formação para os advogados para todo o estado de Minas Gerais, com pós-graduação à distância e com videoaulas com mais de 500 mil advogados de todo o Brasil, mais de 500 mil acessos de advogados a nossas aulas. A defesa das prerrogativas passou a ser uma marca desse trabalho, porque entendemos que a advocacia são direitos que os advogados têm, mas o desrespeito dela prejudica o cidadão, prejudica o cliente que o advogado representa. O titular da prerrogativa é o advogado, mas o destinatário é o cliente. Nós estamos estruturando todos os espaços, porque sabemos que nossa profissão é árdua, muito árdua, mas se tivermos mais estrutura, melhor passaremos pelas agruras do dia a dia. Regionalizamos os serviços. Minas Gerais maior do que a França, 229 OABs pelo estado, e agora os serviços descentralizados. Acabamos de entregar um tribunal de ética e disciplina com membros de Pouso Alegre, no sul de Minas, para que o advogado possa defender. Puniremos o mau advogado, mas também julgaremos celeremente aqueles bons advogados e o respeito à classe. E o diálogo com a sociedade permanece. Lançamos um aplicativo, e aqui para a classe política eu digo, em que todos os cidadãos possam denunciar aqueles que desrespeitam as regras eleitorais. Nós defendemos a paridade de armas, que todos na lei eleitoral têm o mesmo direito, como vereadores, como deputados estaduais, federais, senadores e presidentes da República. O aplicativo OAB Voto Legal, ele faz com que o cidadão seja protagonista das eleições. E por último, dirijo a palavra às novas advogadas e novos advogados. Aqui serão paraninfadas pelo presidente da Câmara. Eu digo que nós precisamos de ter perseverança, coragem e estudo para que possamos tocar nossa profissão. Dizia Sobral Pinto, advocacia não é profissão para covardes. Por isso, eu reafirmo que aqueles que continuarem firmes
acreditando no seu sonho, nesse dia de hoje, em que vocês fazem um ritual de passagem, deixam de ser bacharéis e passam a ser advogados e estagiários, vocês terão pela frente que transformar expectativa de direito em direitos. Eu fico muito honrado de representar a advocacia mineira nessa pujante cidade de Pouso Alegre, essa referência para nós, referência de advocacia, referência de cidade e referência de economia. Muito prazer, parabéns à Câmara Municipal, agradeço muito, parabenizo a administração do prefeito Rafael e agradeço a possibilidade de estar aqui dizendo a cada homenageado que a história de vocês é que fizeram com que a Câmara reconhecesse. Agradeço cada um homenageado em nome dos 113 mil advogados de Minas Gerais por dignificarem a classe. Muito obrigado à família por emprestar o nome do pai de vocês. É uma honra estar aqui. Eu devolvo o cerimonial emprestado para a ordem, para o presidente da Câmara, mas não sem antes cumprimentar e agradecer o presidente Luiz Paulo. Muito obrigado. Passaremos agora aos pronunciamentos da noite. Neste momento, convido o Dr. Luiz Paulo Moreira, em nome de todos os agraciados dessa noite, para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Leandro Moraes, em seu nome, cumprimentos demais e diz dessa casa, vereadora, professora Marileia, excelentíssimo doutor Rafael Simões, nosso prefeito, excelentíssimo senhor doutor Antônio Fabrício, nosso presidente mineiro da OAB, que nos representa com grande galardia. Queridos amigos da diretoria, conselho e comissões da subseção OAB Pouso Alegre. Excelentíssimo senhor Dr. Carlos Messias Muniz, ilustre conselheiro seccional, em seu nome cumprimento os demais conselheiros estaduais aqui presentes. Advogadas, advogados, estagiárias, estagiários. Doutor Antônio Tadeu, obrigado pela advocacia combativa que realizava. Onde quer que esteja, sempre será lembrado pela sua luta em prol da justiça. Presidente Leandro, assim posso chamar. A comenda Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, instituída por esta casa, não poderia vir em melhor hora. Nos dias atuais, a advocacia tem sido criminalizada ao extremo, justamente por considerarem criminoso aquele eleito para a defesa de um direito. Porém, inegável tamanha a importância de um advogado livre, independente e corajoso, para enfrentar os desmandos estatais na luta pelo direito que sequer é seu, mas um dia terá seu devido valor reconhecido. A advocacia defende o direito e não um crime. O advogado defende o direito e não um crime. Aprendi com o doutor Antônio Tadeu. Concebida a democracia como um regime que conjuga liberdade e equidade, é imperioso assegurar a todos os cidadãos indistintamente o acesso à justiça. E isso o doutor Antônio Tadeu fazia com orgulho. E nesta perspectiva, o advogado é artífice fundamental e imprescindível
para essa conquista, qual seja a justiça. A tarefa que incumbe a nós, advogados, é o empenho efetivo para que o cidadão tenha seu direito reconhecido. A advocacia deve ser respeitada em todas as instâncias, porque é essencial ao bom funcionamento da justiça. A busca pela justiça é o nosso desafio. Com base nessa premissa, quando assumimos a direção da 24ª subseção da OAB Pouso Alegre, foi, ao mesmo tempo, uma honra e desafio. Honra porque se trata de uma das maiores subseções do Estado. E desafio porque o papel da ordem vai além dos muros da entidade e assume como compromisso moral e estatutário a defesa da sociedade, do cidadão e da democracia. A defesa das prerrogativas, que o doutor Tadeu combatia muito, tem que ser constante, já que é essencial ao cumprimento da norma constitucional que define o advogado como indispensável à administração da justiça. Doutor Tadeu, você nos orientou a lutar para que os profissionais do direito sejam respeitados pelas instituições. A lei está aí para ser cumprida, não só pelo advogado, também pelo juiz, promotor de justiça e pelas partes envolvidas no processo. A 24ª subseção da OAB Pouso Alegre defende os interesses da nossa classe, promovendo um amplo debate com as entidades na luta constante da valorização da advocacia. Chamo a todos para realizarmos um trabalho conjunto, presidente Leandro, em defesa da advocacia, inclusive em frente a abusivas tentativas de diminuir, dia a dia, nossas atividades profissionais. E nisso o doutor Tadeu combatia. Meu muito obrigado à Câmara Municipal de Pouso Alegre, na pessoa do presidente Leandro, que, com a comenda do Dr. Antônio Tadeu Ribeiro, reconhece o trabalho árduo, mas gratificante do advogado e da advogada e, principalmente, da advocacia. Muito obrigado e boa noite. Neste momento, convido o prefeito de Pouso Alegre, Dr. Rafael Simões, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Cumprimento o presidente da Câmara, Leandro Moraes, e na pessoa dele, todos os vereadores e a vereadora presente. Quero aqui cumprimentar nosso presidente da Seccional Minas Gerais, Antônio Fabrício, que com a sua presença abrilhanta esse evento tão importante para todos nós advogados. Muito obrigado, Antônio Fabrício, por estar hoje aqui conosco, prestigiando os advogados da 24ª subseção. Cumprimento aqui o presidente Luiz Paulo, presidente da subseção de Pouso Alegre. Junto a ele, cumprimento todos os membros da sua diretoria e do seu conselho da subseção. Aproveito para cumprimentar aqui também todos os conselheiros seccionais. Foi uma alegria muito grande, Antônio Fabrício, o período que eu passei convivendo com vocês em Belo Horizonte, no conselho, da mesma forma que foi uma honra muito grande para mim ter sido presidente da 24ª subseção por 2 mandatos. Cumprimento aqui o doutor Mário Lúcio, ex-juiz de direito. Da mesma forma, cumprimento o doutor Walter, que aqui está também, que também prestou relevantes serviços como operadores do direito na nossa comarca de Pouso Alegre. Quero cumprimentar aqui
e parabenizar a todos os homenageados. Essa homenagem que eu tenho certeza que vocês vão guardar com muito carinho, porque ela recebe o nome de uma pessoa muito especial, Antônio Tadeu Ribeiro, nosso querido Tadeu Dedinho. E aqui, cumprimentar os seus filhos. Vocês sabem da relação que tínhamos. Eu ali, ouvindo os discursos, fiquei pensando como eu sou um homem de sorte. Eu fui apadrinhado por dois grandes juristas, Antônio Tadeu Ribeiro e Carlos Abel Gersoni Rezende. Espero que vocês que estão iniciando hoje a sua carreira, que vocês tenham a mesma sorte, que vocês encontrem na caminhada de vocês pessoas como Antônio Tadeu Ribeiro e Carlos Abel. E quero dizer a vocês, novos colegas, duas coisas: sejam perseverantes e sejam proativos. Esse é um momento difícil porque passa o nosso país e nós somos os grandes defensores da cidadania, dos direitos consagrados nessa Constituição de 88. Quero cumprimentar aqui todos os colegas advogados, advogadas, a plateia em geral, que hoje vem aqui ver reconhecido um trabalho tão importante que é o trabalho dos advogados. Como vimos nos discursos anteriores, que hoje são marginalizados, mas de uma forma extremamente equivocada. Aliás, acho que nós temos que trabalhar ainda mais, porque da forma que esse país está, nós somos os grandes responsáveis por tentar trazer outros operadores do direito para a vida real. Digo a todos os presentes que estou extremamente decepcionado com a vida pública, mas não pelo trabalho do dia a dia, mas ver que as pessoas esqueceram do coletivo e estão preocupadas com o individual. Que as pessoas não olham para o seu irmão ao lado com o carinho necessário. E que muitos, depois de passar no concurso público, saem dando canetada para lá e para cá no mundo da hipocrisia e da demagogia, sem saber que as pessoas vivem aqui no mundo real. O mundo real onde hoje a população passa necessidade, onde nós temos mais de 13 milhões de desempregados. Nós, advogados, temos uma grande responsabilidade. E receber hoje uma comenda com o nome do Antônio Tadeu Dedinho, meu querido e pai adotivo, eu fico aqui extremamente lisonjeado. Quando cheguei na Faculdade de Direito, confesso a vocês, conhecendo o Carlos Abel e Antônio Tadeu Ribeiro, diz assim: eu tenho que estudar, porque um dia eu quero ser igual a eles. Lamentavelmente, não tive a capacidade de chegar perto deles, mas eles me deram força para que eu lutasse, para que eu conseguisse um pequeno espaço. Então, Dudu, Pedrinho, vocês têm muito que se honrar pelo pai que vocês têm. Ele é o cara, como diria ele aqui. Esse é o cara. Então, nós temos aqui todos que dar os parabéns e agradecer vocês por cederem o nome. Por outro lado, nós poderíamos falar aqui, hoje, pela comenda, do começo da advocacia, poderíamos voltar a Dom Pedro I, a independência, 1822, a Constituição de 1824, para chegar em 1827, quando então foram instituídos os dois primeiros cursos de Direito, da São Francisco e da Faculdade de Olinda. Mas eu acho que isso ficou muito lá atrás. Para nós aqui, nós temos que lembrar de uma instituição extremamente importante para todos nós, Faculdade de Direito do Sul de Minas. Que no dia 21, olha a data, dia 21 de agosto, comemora 59 anos. E que lá teve um aluno exemplar e um professor maravilhoso, que foi Antônio Tadeu Ribeiro. Então, vereadores, do fundo do coração, não na condição de prefeito, mas na condição de um advogado, de um sempre advogado. Como sempre diz o Dr. Walter,
que ele não estava juiz, ele estava juiz, mas sempre foi advogado. Eu estou prefeito, mas sempre serei advogado. Vamos em frente, vamos à luta. Muito obrigado a todos. Passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Leandro Moraes. Senhoras e senhores aqui presentes, prefeito, professor Rafael Tadeu Simões, na pessoa de quem saúdo todas as demais autoridades aqui presentes, meus caros colegas vereadores e vereadora, professora Marileia, doutor Antônio Fabrício, presidente da seccional mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, e meu querido amigo e presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Paulo, nosso querido Paulete, das pessoas de quem saúdo todos os advogados aqui presentes. Excelentíssimo professor Dr. Mário Lúcio Pereira, juiz de Direito, qual eu agradeço muito a presença, muito nos honra a sua presença aqui nesse lançamento desta tão importante comenda que tem por objetivo homenagear nossos advogados, levando o nome do nosso querido e saudoso professor Dr. Antônio Tadeu Ribeiro. Esta é uma noite de grandes emoções. Inicio minhas palavras saudando de modo muito especial Dona Magda, Luiz Flávio, Carlos Eduardo e o Pedro Henrique, o nosso Pedrinho, e todos os familiares do nosso querido professor Dr. Antônio Tadeu Ribeiro. Em nome de todos os vereadores desta casa, agradeço aos senhores por terem nos concedido a honra de poder dar a esta comenda o nome do nosso querido Tadeu Dedinho. Muitos de nossos agraciados de hoje e de nossos convidados tiveram o privilégio e a honra de conviver com o Dr. Tadeu, seja como alunos, amigos ou clientes, e exatamente por isso se emocionaram tanto com o vídeo produzido por nossa TV Câmara, que retratou um pouco do grande homem que Tadeu foi para todos nós. Eu tive o privilégio de ser aluno e conviver com o Dr. Tadeu. A paixão dele pelo direito, a força e a desenvoltura que ele tinha era encantadora. Isso nos fazia querer ser advogado, isso nos faria querer ser como ele. Eu tenho certeza de que hoje os grandes criminalistas que nós temos na nossa região se inspiraram no nosso querido Dr. Tadeu Dedinho. Por tudo que o Dr. Tadeu fez, representou para a advocacia mineira, é que nós apresentamos seu nome para a nova honraria da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Eu tenho certeza de que hoje os grandes criminalistas que nós temos aqui na nossa região se inspiram muito no lindo trabalho que o Tadeu fez. Quero agradecer aos meus caros colegas vereadores que apoiaram essa tão merecida homenagem. Aos senhores vereadores, quero agradecer novamente por terem compreendido o valor deste título e terem indicado grandes advogados para recebê-lo. E que honra ser convidado pela OAB para ser o paraninfo da turma dos novos advogados. Agradeço ao presidente e amigo Dr. Luiz Paulo pelo convite. Fico extremamente honrado em ser o paraninfo desta turma, ainda mais nesta solenidade de hoje. Senhores novos advogados e senhores agraciados com a comenda e estagiários, exercer a advocacia com dignidade e independência, os deveres, prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e fundamentais, a justiça social,
a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura. Os valores destacados no juramento solene dos advogados são muito mais que conceitos. São o norte, a razão dos grandes defensores do direito. Aos novos advogados que acabaram de receber o registro da OAB, desejo que o caminho dos senhores e das senhoras seja norteado pelos ideais de liberdade, igualdade e a luta incansável pela justiça. Mire-se no exemplo do Dr. Tadeu, e assim como ele, sejam destemidos defensores da lei e dos direitos do cidadão. Os grandes advogados que hoje recebem desta casa a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro são exímios representantes destes ideais. Por isso, parabenizo os senhores e com muita honra entregamos aos senhores esse nobre título. Para a Câmara Municipal de Pouso Alegre, é uma alegria e uma honra poder criar essa comenda e tenho certeza que todos aqueles que a receberam hoje carregarão consigo um pouco também de todo o valor e força do nosso querido doutor professor Antônio Tadeu Ribeiro. Doutores Rafael Tadeu Simões, Luiz Paulo Moreira, Rafael Ribeiro de Andrade, Clever de Paula Moreira, Geraldo Cunha Neto, Tiago Reis, José Marcos Pagliarini Tibúrcio, Marco Aurélio de Oliveira Silvestre, Simone Fonseca Ribeiro, Diego Guevara de Almeida, Antônio Donizete Moreira de Andrade, João Conrado Franco, Ângelo Gersoni Neto, João Carlos Garcia, Nelson Fraga da Silva, Carlos Benício Simões, Kleber Dantas Júnior. Parabenizamos os senhores e a senhora pela conduta profissional e pessoal que fez os que fez dignos de receber a comenda advogado Dr. Antônio Tadeu Ribeiro. E os agradecimentos por aceitar receber nossa homenagem. Deus abençoe, um forte abraço. O cerimonial da Câmara Municipal de Pouso Alegre agradece a presença de todos e deseja a todos uma boa noite.